E lá vamos nós. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que todo mundo esteja bem. E vamos nós, né? Bom, nesse vídeo eu vou trabalhar mais uma polis. Vimos Atenas no vídeo passado, a polis ateniense, o que ela vai representar para o Ocidente, diga-se passagem. E vamos ver nesse exato momento mais uma polis que também vai ser influente, que até hoje ela é lembrada pela força, pela garra, pela coragem e pela disciplina aplicada. Quem é essa polis? No caso, a famosa polis de Esparta. Esparta é outra polis que vai se destacar em relação às demais no que diz respeito a esse mundo helênico que estamos trabalhando, diga-se passagem. O assunto de hoje é simplesmente a polis de Esparta. Que Esparta, geograficamente falando, está localizada em uma região conhecida como Peloponeso. É na região do Peloponeso que será fundada a famosa polis de Esparta. Esparta, por exemplo, vai estar localizada no sudeste do Peloponeso, se eu não me engano, e ela foi fundada no século IX a.C. pelos famosos conquistadores dórios. Não esqueçam que os dórios é um dos povos que vai acabar habitando a Hélade, e desses 4 povos que habitaram a Hélade, que ocuparam, que são respectivamente aqueus, eólios, jônios e por último os dórios, esses povos são os ancestrais dos helenos. São os dórios, portanto, os fundadores da famosa polis de Esparta, na famosa região do Peloponeso, lá por volta do século IX a.C. Que praticamente, minha gente, os dórios vão dominar a região e vão dominar do ponto de vista político, econômico, social, etc, 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 onde alguns autores falam que praticamente no decorrer de sua trajetória, lá por volta, por exemplo, do século VII a.C., Esparta praticamente já dominava 1/3 do território do Peloponeso. É uma região bem significativa, onde Esparta vai exercer sua influência, que não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, minha gente, o que é que Esparta vai ter de tão diferencial assim? Por que ela vai ser tão importante? É uma sociedade que desde cedo irá se dedicar ao militarismo e à forma de governo que vai existir em Esparta, que é uma verdadeira oligarquia. Oligarquia é mais uma palavra de origem grega, onde óligos significa poucos, arquia, poder. Eu chego já nessa parte para aprofundar sobre ela com maiores detalhes. É uma cidade importante, é uma polis grega, não esqueçam, e é uma polis que vai se destacar pelo militarismo, que vai ser trabalhado, aplicado nela, e as oligarquias que vão acabar governando essa polis espartana. Que, minha gente, um indivíduo, uma vez nascido em Esparta, ele vai estar totalmente submisso à vontade do Estado. Quando se fala indivíduo, leiam-se homens. Os meninos espartanos, praticamente, eles vão servir com honra, garra e dedicação a 2 instituições. A primeira se chama Exército. Depois, ele vai acabar ocupando cargos políticos. O homem em Esparta serve a 2 instituições. A primeira chama-se Exército. A segunda chama-se Política, que daqui eu vou trabalhar sobre ela com maiores detalhes logo a seguir. Mas antes, minha gente, da gente conhecer propriamente essa sociedade, a política Esparta, aliás, perdão, é interessante a gente se debruçar, destrinchar os chamados grupos sociais que existiam em Esparta, ou classes sociais, como queiram. Enfim, o termo aí vai ficar muito a critério de cada um de vocês. Que basicamente, minha gente, quando se fala na sociedade espartana,
tínhamos praticamente 3 classes sociais que iremos trabalhar agora, todas elas, que são os espartanos, também chamados de esparciatas ou espartíatas, como alguns autores chamam. Temos também uma classe intermediária, digamos, que vai ser os chamados periecos. E por último, existiam os ilotas. Basicamente, Esparta vai existir essas 3 classes sociais. Os espartanos, periecos e os nossos amigos ilotas. Bom, vamos destrinchar agora, passo a passo, cada uma das classes sociais. No topo da hierarquia, vamos utilizar esse termo, estava no topo dessa sociedade os famosos espartanos, ou esparciatas, ou como alguns autores falam também, espartíatas. Quem eram os esparciatas? Quem eram os espartanos, por exemplo? Essa galera, os espartanos, eram os descendentes dos conquistadores dórios. Eu falei agora há pouco que os dórios são os fundadores da polis de Esparta. Os espartanos são os descendentes dos fundadores da polis de Esparta, que no caso essa polis vai ser fundada pelos nossos amigos dórios. Os espartanos ou esparciatas são os descendentes dos fundadores da cidade. Não esqueçam que foram os dórios que fundaram a famosa cidade de Esparta. Os espartanos eram os descendentes dessa galera que fundou a cidade, no caso os dórios. Eles eram os únicos que vão possuir direitos de cidadania, isto é, vão participar ativamente da política. E essa galera, basicamente, minha gente, eles vão possuir as melhores terras que você imaginar em Esparta. E o homem espartano, como eu acabei de falar para vocês, ele vai ser totalmente fiel, obediente, prestativo, vai desempenhar o melhor papel que você imaginar nas 2 instituições que basicamente eles vão se dedicar o seu tempo muito valioso. Os homens espartanos se dedicam ao exército, primeiramente, e mais na frente, esse cara vai servir a política. Este cara vai exercer o seu direito à cidadania, por exemplo, falando. O homem em Esparta, mais uma vez, ele serve a 2 instituições. A primeira se chama exército. A segunda é a política. Que em Esparta, minha gente, se tem uma coisa que eles vão valorizar, é o vigor, é a disciplina. O menino espartano, ele vai ter que ser treinado, trabalhado para servir ao Estado. Tanto é que, só para vocês terem ideia, ainda estou dos espartanos, viu? Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, assim que uma criança nascia em Esparta, ela era inspecionada por médicos especializados na tarefa. O que é que esses médicos vão procurar nessa criança? Se ela tem algum defeito. Se uma criança nascesse deficiente na sociedade espartana, ela seria descartada imediatamente. Resumindo, ela simplesmente seria morta. Uma criança deficiente em Esparta não vai ter lugar nessa sociedade. Ela era imediatamente descartada e morta. Uma criança deficiente em Esparta, ela não vai servir para servir ao Estado espartano. Um casal tem um filho, menino, essa criança é inspecionada. Eles vão procurar defeito onde você imaginar. Não encontrou defeito? Beleza. Essa criança é forte, é rigorosa. Vamos trabalhar para tudo isso. Agora leve em consideração o seguinte. Uma criança sadia, preste atenção. Até os 7 anos de idade, quem cuida da educação desse filho é papai e mamãe. Passou disso, essa criança vai ser treinada
pelo Estado. Ela vai ser treinada para ser um guerreiro. Passou dos 7 anos de idade, um espartano, ele vai ser educado pelo Estado. As famílias vão ter que entregar seus filhos todos os cuidados e o Estado vai tomar de conta desse indivíduo, desta criatura. Nessas escolas que vão treinar, vão formar guerreiros para servir ao Estado, eles vão contar com professores especializados, onde esses professores irão treinar essas crianças para a guerra. Essas crianças vão ser obrigadas a andar descalços, terão que usar uma única roupa, tanto no verão como no inverno, para aprender a suportar as temperaturas. Jamais devem se dirigir aos mais velhos de forma desrespeitosa. E essas crianças educadas por essa galera têm que ser lacônica. Tem que falar somente o necessário para os mais velhos. Elas vão ser educadas dessa forma. Treinadas, treinadas e treinadas para a guerra. Treinadas e treinadas e treinadas única e exclusivamente para o exercício da guerra. Chegou aos 20 anos, esse carinha está mais do que preparado. Para onde é que ele vai? Para a guerra. Para a guerra, para a guerra e para a guerra. Quando ele chegava aos 30 anos, ele já pode se casar e ter filhos. Geralmente, quando ele chega nessa idade, ele vai prestar serviço agora onde? Na política. Somente os espartanos vão participar da política, que sobre os cargos políticos que existiam em Esparta, eu falo já daqui a pouco. Esses são os espartanos. Servem a 2 instituições. Exército, são treinados para a guerra, ficam sob os cuidados dos pais até os 7 anos de idade. Depois disso, quem toma de conta é o Estado. Chegou aos 20 anos, ele vai lutar no exército. A partir dos 30, ele já pode se casar, ter filhos, deve ter cicatriz até dizer chega, as cicatrizes de guerra, diga-se de passagem, e a partir dos 30 anos, ele vai exercer os cargos políticos, que eu chego já nessa parte logo a seguir. Bom, esses são os espartanos. Abaixo dos espartanos, ainda estou na sociedade, tínhamos, por exemplo, os famosos periecos. Quem são os periecos? Esses periecos eram nada mais, nada menos do que antigos habitantes dessas regiões que foram conquistadas pelos dórios, e essa galera, de forma alguma, resistiu à ocupação dos conquistadores dórios. Essa galera, de forma alguma, resistiu à ocupação dos dórios e vão ser obrigados a aceitar a política deles. Eram homens livres, diga-se de passagem. Era um pessoal livre, mas estavam simplesmente submissos à vontade dos espartanos. Os periecos são totalmente submissos aos amigos espartanos. Somente os espartanos vão ser considerados cidadãos. Não esqueçam disso. Os periecos não possuem direitos políticos e essa galera geralmente não pode possuir terras, vai trabalhar e geralmente essa galera vai viver na periferia da polis de Esparta. Esses são os nossos amigos periecos. Eram povos que eram descendentes dos povos que foram conquistados pelos dórios, não resistiram à ocupação, estão excluídos do direito da cidadania, eram homens livres, mas submissos aos espartanos, viviam na periferia da polis de Esparta, diga-se de passagem. Lá embaixo,
Mas lá embaixo mesmo tínhamos os amigos elotas. Ilotas. Tínhamos os nossos amigos ilotas. Quem eram os ilotas? É isso que eu vou falar agora. Era um grupo formado pelos antigos habitantes que viviam na região do Peloponeso, que ofereceram resistência, mas foram transformados em escravos. Eles vão viver na condição de escravos, basicamente falando. Quem? Os ilotas. Onde, anualmente, os ilotas deveriam dar metade da colheita deles aos proprietários espartanos. Imagina aí, tu é um agricultor, tu é um ilota. Metade da tua produção anualmente vai parar no prato do espartano. Os ilotas, eles vão ser, de certa forma, transformados em escravos. Mas é uma galera, minha gente, que constantemente irá se revoltar com muita frequência. Tanto é que Esparta vai registrar em sua história política movimentos de resistência dos ilotas. Tanto é que os espartanos, anualmente, eles nomeiam aqueles ilotas considerados os mais perigosos, e para reprimir a revolta, geralmente os espartanos escolhem aqueles mais perigosos e vão tratar de eliminar os ilotas considerados mais perigosos. Os espartanos anualmente faziam isso. Os espartanos anualmente faziam isso. Selecionavam os ilotas mais perigosos e tratavam de eliminar aqueles ilotas considerados mais perigosos, diga-se de passagem. Bom, era dessa forma que estava composta a sociedade espartana. Mas voltemos à política. Do ponto de vista político, Esparta, reza a lenda que ela era governada por 2 reis. Esparta era uma monarquia, ou uma diarquia, por que não dizer. 2 reis comandavam Esparta. Que, no caso de guerra, preste atenção, essa diarquia, isto é, o governo de 2 reis, em caso de guerra, um dos reis ia comandar os exércitos. Em caso de guerra, que Esparta adorava travar, por exemplo, um dos reis vai comandar o exército. Esparta é uma monarquia, ou diarquia, como queiram, o famoso governo de 2 reis. Que os órgãos políticos que os espartanos vão fazer parte, lógico, depois que prestarem seus bons serviços ao exército, quando voltarem com cicatrizes de guerra até dizer chega, os espartanos vão fazer parte da Gerúsia, da Ápela e do famoso Eforato, também conhecido como Conselho dos Éforos. Agora eu vou destrinchar parte a parte como era que funcionava a política em Esparta. Política essa que, mais uma vez, será exercida pelos nossos amigos espartanos. Como eu acabei de falar para vocês, Esparta era uma diarquia, isto é, o governo de 2 reis, onde esses reis irão concentrar em suas mãos o poder militar, vão controlar, por exemplo, o poder religioso e também vão ficar responsáveis pelo poder judiciário. Vocês não esqueçam que os helenos, ou gregos como queiram, são politeístas. Cada polis vai ter o seu deus protetor. E no caso, a polis de Esparta vai ter como deus protetor o famoso Ares, que é o deus da guerra, na mitologia grega. Os espartanos eram governados por 2 reis, não esqueçam, onde essa galera, esses 2 reis, concentram o poder militar, religioso e judiciário, e eram eles, por exemplo, preste atenção, que vão presidir, por exemplo, as reuniões da Gerúsia. O que é a Gerúsia? É sobre isso que eu vou falar agora. O que era a Gerúsia? A Gerúsia eram os chamados gerontes,
eram eleitos 28 gerontes. Quem são os gerontes? Espartanos maiores de 60 anos de idade, que juntamente com os 2 reis, eles vão participar desse órgão conhecido como gerúsia. A gerúsia era formada pelos 28 gerontes e mais os 2 reis que vão presidir as sessões da gerúsia. Gerontes eram espartanos maiores de 60 anos. Não esqueçam disso. A gerúsia era composta por 28 gerontes e os 2 reis que presidiam as assembleias, as sessões da gerúsia. São 28 gerontes maiores de 60 anos, onde essa galera vai ser eleita por um órgão chamado de Ápela, que existia em Esparta, onde nas sessões da gerúsia eles vão propor leis e também eles vão julgar os crimes que porventura existissem, fossem cometidos em Esparta. E se eu não me engano, eram os gerontes que votavam se Esparta ia ou não ia para a guerra. Que vocês não esqueçam. Em caso de guerra, quem vai comandar, o exército é um dos reis. Recapitulando, os gerontes são 28 espartanos maiores de 60 anos, que juntamente com os 2 reis, eles vão presidir a famosa gerúsia. Eram maiores de 60 anos, não esqueçam. Eram membros eleitos pela Ápela, que é um órgão que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, e geralmente a gerúsia. Eles vão propor leis e vão ficar também responsáveis pelo julgamento dos crimes que porventura ocorressem em Esparta. Esse era o órgão conhecido como gerúsia. Esse era o órgão conhecido como gerúsia. Chegando na Ápela, a Ápela era uma assembleia formada por todos os espartanos maiores de 30 anos de idade. Não esqueçam que depois dos 30 anos os espartanos deixavam o exército e vão poder participar da política. Quando ele chegava nessa idade, aos 30 anos de idade, ele vai simplesmente fazer parte da Ápela. Ele vai poder, por exemplo, se casar e ter filhos. Ele agora vai servir a política em Esparta. Ele simplesmente, aos 30 anos, vai fazer parte dessa assembleia conhecida como Ápela. Que a função da Ápela, prestem atenção, a função da Ápela era eleger os membros da gerúsia e eleger também os nossos amigos éforos. Existiu o Conselho dos Éforos, onde todo o poder vai se concentrar nas mãos de nossos amigos éforos. Mais uma vez, a Ápela era a assembleia formada por todos os espartanos maiores de 30 anos de idade. Depois que ele dava baixa do exército, ele ia para a Ápela. Ele vai simplesmente ser maior de idade, ser maior de 30 anos, aliás, perdão. Ele vai eleger, essa assembleia vai eleger os gerontes e eleger a galera que vai fazer parte do Conselho dos Éforos, que Esparta é uma oligarquia. O poder de fato e de direito está nas mãos dos nossos amigos éforos, que eram 5, que eram eleitos pela Ápela. Eles eram eleitos anualmente. O Conselho dos Éforos, apenas 5 espartanos faziam parte desse magistrado. Eram eleitos todos os anos pela Ápela. Por exemplo, o mandato não existe reeleição. O seu mandato de éforo, a validade era apenas 1 ano de duração. A validade era apenas 1 ano de duração. Eram 5 eleitos anualmente, que os éforos vão fiscalizar todo o governo de Esparta, inclusive os nossos amigos reis.
Esparta vai ficar conhecida como oligarquia, isto é, o governo de poucos. Porque os éforos vão fiscalizar a Ápela, vão fiscalizar a Gerúsia e irão fiscalizar os 2 reis. É por isso que Esparta é uma oligarquia. Todo o poder se concentra nas mãos dos éforos. Eles são responsáveis em fiscalizar a Ápela, eles são responsáveis em fiscalizar a Gerúsia e eles também são responsáveis por fiscalizar o que é que os reis andam fazendo. Era dessa forma que funcionava a política em Esparta. É uma sociedade voltada para o militarismo e é uma sociedade oligárquica, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Era o governo de poucos. Apenas 5, de fato e de direito, detinham todo o poder em Esparta. E dessa forma, eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar o joinha. E, minha gente, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!